Esperando aí o pessoal entrar, tá, pessoal? Pra gente começar falando de vários assuntos que vão ajudar muito aí. Muita gente, tá? Já vai mandando aí pros seus amigos aí, dizendo que a gente já tá ao vivo. Já clica aí no aviãozinho aí, já manda para um amigo aí, pra gente fazer bombar a nossa live aí e ajudar mais pessoas, tá bom? A Alessandra já tá entrando aí, ó. Tiago também, a Josilene, o Jadilson, um abraço, Jadilson. Marcelo também, Mariana, Cadu também entrando aí. Que prazer estar com vocês, tá, pessoal? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Já só aí a Suelen dizendo: nunca me esqueço quando cheguei transtornada na igreja e o Senhor me ajudou. Obrigado, Suelen. O Bispo Antônio Moraes também ligado aqui na nossa live. Obrigado, Bispo Antônio, pelo privilégio aí, tá? Um grande abraço aí pro senhor, para esse povo mineiro aí nessa terra do pão de queijo. Maceió, Alagoas, também aqui participando aqui da nossa live. E várias outras pessoas também. A Michele dizendo saudade. Obrigado, Michele. Luiz Carlos também aí, a dona Madelon lá de Guarulhos, conheço toda a família também participando aqui da nossa live. Só estou esperando aí o pessoal entrar, tá bom? 5 minutinhos, pessoal, se vocês não se importarem, a gente já começa aí, tem cada assunto legal para falar com vocês hoje, que vai ajudar muito você no seu propósito, tá? Michele também dizendo, BH sente muita sua falta, um abraço ao povo querido aí de BH, sempre nos acolhendo, ó, Curitiba também, mandando aí um alô pra gente, Curitiba aí mandando um abraço ao povo de Curitiba, ó, Duque de Caxias, estava sentindo falta do pessoal de Duque de Caxias aí também, mandando aí um abraço. Também, ó, Manaus também, o pessoal de Manaus no ar aqui também com a gente. Obrigado aí o pessoal de Manaus, Praia Grande, participando aqui também. Mais um minutinho só, a gente já começa a falar dos nossos assuntos, tá? A Natália lá de Duque de Caxias também. E várias outras pessoas aí, outros dizendo gratidão. O Diego aqui também mandando um abraço aí, a Marília, o Claudinei de Marília, interior de São Paulo, São José dos Campos também, ligado aqui com a gente, Santo André, Brasília. Poxa, pessoal, gratidão é o que eu tenho por vocês, tá bom? Bom, vamos lá, mande aí um aviãozinho aí para os seus amigos, avisa que a nossa live chegou e já está aqui, já estamos no ar, tá bom? Vamos falar hoje, o vídeo de ontem, que nós publicamos no domingo, foi falando sobre propósito. Para nós que somos da fé, é muito fácil a gente entender que o nosso Deus é um Deus de propósitos, né? É um Deus de propósitos. O que significa isso? Significa que Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a sua vida. E além do propósito de salvação que Ele tem para todos nós, Ele também tem um propósito de, vamos dizer assim, cada um com uma missão, né? Eu tenho uma missão, você tem a sua. Então, vamos falar sobre propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Sabe qual é o seu propósito? Vamos lá, vamos falar de propósito então. Para começar, o que é propósito? Você sabe o que é propósito? Vou dizer para você, depois eu posso mandar aí, se você quiser, me mandar aí um zap aí, ou mandar depois aí no próprio Instagram, posso lhe mandar. Propósito significa uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Então, o que é um propósito? É uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Então, qual é o seu propósito? Como é que eu descubro o meu propósito? Vamos lá.
Vamos por parte. Já que eu sei que propósito é uma grande vontade de alcançar alguma coisa, e sabendo que o meu Deus é um Deus de propósitos, eu tenho que entender que eu tenho que ter um propósito para cada área da minha vida. Você tem que ter um propósito para cada área da sua vida. Por exemplo, vamos falar aqui, pessoal de São Bernardo do Campo também, entrando aqui na nossa live. Vamos falar aqui de propósito com Deus, por exemplo. Propósito pela nossa vida espiritual. Você faz um propósito de orar, de jejuar, de ir à igreja, de ler a Bíblia, de ler um livro. Por quê? Porque você tem um propósito de quê? Se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, se fortalecer mais na sua fé. Então você fez aquilo ali, aquele jejum, aquela oração, por aquele propósito de estar mais perto de Deus, de ter mais intimidade com Deus, ou de poder receber o Espírito Santo, ou vencer uma batalha interior. Então você fez um propósito. Por exemplo, a gente que é da fé, a gente tem muito costume, vou acordar de madrugada. Hoje eu liguei para um amigo, ele disse, estou aqui no alto do monte orando. Ele está num propósito. Então isso é um propósito, mas pela minha vida espiritual. Por exemplo, você que está enfrentando uma luta espiritual, contra uma dúvida, um medo, contra um pensamento ruim na sua cabeça, ansiedade, dúvida, medo, algo negativo. Você tem que fazer um propósito com Deus para vencer isso. E eu já expliquei quais são os propósitos com Deus, que você deve fazer para vencer tal coisa. Venci tal coisa, agora eu tenho outras batalhas a serem vencidas. O que eu tenho que fazer agora? Continuar em cima de propósitos, basear a minha vida em propósitos. Independente do título que você carrega, da posição que você ocupa, eu tenho que estar sempre em propósitos, porque é isso que vai me manter de pé. Independente do título, independente da posição, independente de qualquer outra coisa, você tem que estar sempre vivendo com a sua vida baseada em propósitos. Então, com relação à vida espiritual, ficou explicado? Algumas pessoas me mandaram aqui perguntas, dizendo, poxa, como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Como é que eu faço para me manter na fé? Como é que eu faço para vencer uma batalha espiritual? Eu digo a você, propósito. Vou fazer um propósito de jejum. Vou fazer um propósito de oração de madrugada. Eu vou fazer um propósito de ler a Bíblia, ou de estender as mãos todos os dias para aquele lugar que eu quero trabalhar, ou para aquele lugar que eu quero vencer, para aquela batalha que eu tenho enfrentado. Isso é um propósito. Nós já fizemos propósitos assim, de lutas que eu tenho testemunhos para dar. Por exemplo, tínhamos um lugar aqui no Rio de Janeiro para conquistar. Um abraço ao povo aí de São Conrado, o pessoal aí da Rocinha. A igreja onde é da Rocinha hoje, para quem é fora do Rio de Janeiro não vai entender, mas antes era uma loja de carros, né? uma revendedora de automóveis. E por várias vezes nós rodeamos ali, nós oramos, nós usamos a fé em cima daquele propósito. E hoje está lá estabelecida a igreja. Então nós vencemos aquela batalha em cima de um propósito espiritual. Tá bom? Tá falado do assunto espiritual? Só que eu pergunto aos amigos que estão aí me assistindo, só a vida espiritual resolve? Não. Você tem uma vida. Por exemplo, qual é o seu propósito físico? A igreja, nós sabemos que é o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, qual é o seu propósito físico? Fisicamente falando. Você pretende emagrecer, ficar mais forte, ficar mais magro? Você tem que ter um propósito quanto a isso, um alvo a ser alcançado quanto a isso. Eu tenho um propósito também com relação à minha vida física.
então eu me trato, então eu me cuido, então tem um preço a ser pago, tá vendo? Mas eu tenho um propósito. A pessoa que não tem um propósito físico é aquela pessoa que diz assim, não, eu vivo assim mesmo. E aí eu tenho uma história de um amigo que ele estava com pressão alta, estava com colesterol alto, estava acima do peso, ele tinha 30 e pouquinhos anos na época que tudo isso aconteceu, e aí ele foi ao médico, o médico já internou ele ali, por causa da pressão que não baixava, já internou, e o médico já disse para ele, olha, se você não se cuidar, você vai morrer, porque você está obeso, você é sedentário, está com a pressão alterada, está com colesterol altíssimo, então ou você faz alguma coisa ou você vai morrer. Quando ele saiu dali, quando ele saiu da internação, ele disse para si mesmo, a partir de hoje eu vou ser um novo homem. Eu não vou mais praticar as coisas que eu praticava com relação ao meu corpo, comer desenfreadamente, não cuidar de mim mesmo. E graças a Deus, depois de 2 anos e pouco que isso aconteceu, hoje ele na verdade já é até um atleta, já faz aí crossfit, já emagreceu, já enrijeceu, já se fortaleceu. Ou seja, ele teve um propósito físico e alcançou isso. Claro, eu tenho um propósito, não vai cair do céu. Eu vou atrás daquilo ali, eu batalho por aquilo ali. Eu não sei assim se está dando para os amigos entenderem, tá? Então eu falei da vida espiritual, eu falei da vida física. Deixa eu falar da vida conjugal. Deixa eu falar do casamento. Casamento. Ó, eu estou aqui agora fazendo essa live ao vivo. E aí se você puder, manda um coraçãozinho aí para um amigo, ou um coraçãozinho aí, aqui na live, ou manda aí o aviãozinho para um amigo aí. Eu estou aqui com vocês, você deve estar vendo aqui no meu óculos, ó, refletindo. Fabiana está ali, que ela disse, você está muito escuro, vou pegar uma luz para botar em cima de você. Foi lá, pegou e está ali, com o braço... Deixa eu falar da vida conjugal. A vida conjugal é assim, qual o seu propósito com a pessoa que você tem ao seu lado? Se você já a tem, né? Se você não tem, daqui a pouco eu vou falar. Mas qual é o seu propósito conjugal? Por exemplo, o meu propósito conjugal, e eu já falei isso para Fabiana várias vezes, meu propósito é viver ao seu lado. Meu propósito é fazer você feliz, é estar ao seu lado para sempre. Então eu tenho um propósito com ela. Eu tenho um preço a pagar? Tenho um preço a pagar. Assim como ela também. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas, assim como ela também? Sim, eu tenho que abrir mão, ela tem que abrir mão, mas é em cima de um propósito. Qual é o propósito? Eu quero fazê-la feliz. E ela tem o mesmo propósito para comigo, que ela já me disse isso também. Então olha como isso é legal. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um melhor, não para ser melhor do que os meus irmãos que já entraram aí, já me mandaram um alô, o meu irmão Leonardo, o meu irmão Leandro, o nosso filhão está aí, o Eduardo está aí também. A gente quer ser melhor, não é para competir com o outro, eu quero ser melhor do que ele, eu quero ser melhor do que... Não, eu quero ser melhor como homem, eu quero ser melhor como marido, eu quero ser melhor como filho. Minha mãezinha está aí assistindo aí a nossa live, meu pai está aí também. Eu quero ser melhor como filho, o que eu posso fazer? Aí entra isso, primeiro eu tenho um propósito, eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um amigo melhor. E aí eu começo a pagar o preço disso. Eu começo a pagar o preço da renúncia, do sacrifício, do abrir mão. O bracinho dela deve estar cansado ali já de segurar a luz para não ficar tão escuro. Isso é um propósito. Isso é o preço do propósito. Você compreende? Se a pessoa não tem um propósito,
ela vive ao Deus dará, ela vive naquela música Deixa a Vida Me Levar. E aí, se você, sabe aquela velha história, esse caminho leva para onde? Bom, para quem não sabe para onde quer ir, esse caminho, qualquer caminho leva para qualquer lugar. Então, na vida conjugal, aí com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua companheira, você sabe muito bem o que quer com ela? Mulher, você sabe muito bem o que você quer com ele? Ou se não der certo, você vai lá e troca? Você deve pensar nisso também, porque isso é um propósito. Eu tenho um propósito de vida com ela, então acompanho ela nas batalhas e ela me acompanha nas minhas. Então, isso é um propósito conjugal. A outra me perguntou, está acertado então isso do propósito conjugal? Ah, mas se o meu marido ou o meu companheiro, a minha esposa, não tem o mesmo propósito que eu? Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, a fazer a minha parte, sem se preocupar com a parte do outro. Quando você está preocupado com a sua parte, o outro já não, você não quer saber mais a do outro. Na verdade, você obriga o outro a fazer a parte dele também, porque ele está vendo que o que você está fazendo é o melhor. Compreende? Por exemplo, nós demos um presente de aniversário a um amigo. No dia do aniversário, no dia do nosso aniversário, nós recebemos um presente à altura do que nós damos. Então, isso é o propósito. E se eu tenho dentro de mim o propósito, não importa o que o outro acha, pensa, faz, o propósito é meu. Então, eu estou fazendo, e quando você consegue mirar no seguinte, não estou fazendo para ela, não estou fazendo para o homem. Aí entra um nível de espiritualidade que talvez muita gente não consiga entender, né? Que aí entra uma coisa chamada discernimento. Você consegue entender que o que você está fazendo não é para o homem, é para Deus. E quando você faz para Deus, não importa o lugar que você esteja, não importa quantas pessoas tem, não importa se você tem muitos seguidores ou poucos, não importa se na sua live tem agora 100 e pouco, quase 200, ou se tem 5, não importa a plateia. O que importa é o que você tem para dar, é o propósito que você tem. Deu para entender sobre o sentido aí do propósito que eu falei conjugal? Deu, amor, para entender? O bracinho já tá doendo? Ela falou que aguenta mais 1 hora. Então deixa ela ali aguentando mais 1 horinha. E você que tem alguém da família, que você diz, como é que eu faço para ajudar o meu filho, a minha irmã, o meu irmão? Como é que eu faço para ajudar o meu familiar que está nas drogas, que está perdido? Qual é o seu propósito com ele? Você quer vê-lo bem? Então, eu te aconselho o seguinte, ore e não condene, não julgue. Aprenda a não julgar. Não, a senhora me mandou a pergunta, o que eu faço com o meu filho? O que eu faço para salvar o meu filho que agora entrou para o mundo do homossexualismo? Eu falei para ela, ame-o. Ame-o. Claro, vou rejeitar, vou jogar fora. Vou bater a porta na cara? Não existe o ex-filho. Então o que eu quero para minha família? Eu, Luciano, eu quero ver todos da minha família salvos. Todos na presença de Deus. Então o que eu faço? Eu fico pregando para eles, embora eu conheça a Bíblia há quase 40 anos, eu fico pregando? Não, eu oro por eles. E claro, dou meu testemunho de caráter, meu testemunho de fidelidade à minha esposa, meu testemunho de homem de Deus, que é isso que fica. Não é o meu testemunho de título disso ou daquilo, é o meu testemunho como um homem. Deu para entender? Deu para amigo entender? Para amiga entender? Então você tem um familiar, você tem um propósito com ele, quer vê-lo bem? Ore por ele, peça por ele, incessantemente. Que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus abençoe, que Deus ilumine. É a melhor maneira de você ajudar um familiar ou um amigo.
É orando por ele, é intercedendo por ele. Faça isso, você vai ver como é que você vai fazer bem a alguém, tá bom? E deixa eu falar da última área agora. Tem a área financeira, né? Qual o seu propósito financeiro? Por exemplo, fizeram uma pesquisa com uma turma que estava se formando em Harvard. E pegaram lá um número X de alunos e perguntaram para aqueles alunos que estavam lá se formando se eles sabiam o que iriam fazer depois de formados. Separaram em 3 grupos. Olha só, olha como isso é importante. O primeiro grupo respondeu o seguinte, então perguntaram o seguinte: você sabe o que você quer depois de formado? O que você quer fazer? O primeiro grupo disse que não. Não sei ainda o que eu quero, o que eu vou fazer. Não sei. Tá bom. O segundo grupo disse que sim, eu sei. Mas sabe aquele sim, eu sei, só para sair batido? E o terceiro grupo, que era cerca de 5%, nem chegava a isso, sabia o que queria e tinha escrito isso num papel. Então eles tinham o quê? Deixa eu ver se o meu amigo, a minha amiga está entendendo. Eles tinham o quê? Eles tinham um propósito. Então eles escreveram: eu quero isso aqui. Qual foi o resultado? 10 anos depois, eles foram ver como é que estava a vida dessas pessoas. Eles tinham os dados dessas pessoas, que era a pesquisa, e foram ver como eles estavam. Financeiramente falando, se juntasse os 95%, não dava o que os 5% tinham conquistado. Não dava. Então os 5% estava aqui e os 95% aqui. Porque os 5% tinham um propósito. Qual é o seu propósito financeiro? Profissional? Você tem isso escrito? Você sabe quanto entra, quanto sai? Você tem uma educação financeira boa? Ou você sai gastando e diz: não, seja o que Deus quiser, e na hora Deus me ajuda a pagar? Não vá por esse caminho. Você tem que ter um propósito muito bem definido também na área financeira. Eu quero isso aqui, eu quero morar bem, eu quero ganhar X, eu quero andar nesse carro, eu quero poder pagar quem eu devo, eu quero poder receber de quem me deve. Eu tenho uma história que o Bispo Antônio deve lembrar muito bem. O senhor deve lembrar daquele rapaz que nós já vimos a história de sucesso dele, de superação, que ele era porteiro, né? E nada contra a profissão, era um trabalho honesto. E foi porteiro muitos anos. Só que o salário dele de porteiro não era suficiente para manter a esposa e a filhinha que tinha acabado de nascer. E às vezes ele tinha que andar, quando não ia a pé para o trabalho, é o famoso calote, né? Mas era o que ele tinha para chegar no trabalho. Até que ele passou na frente de uma faculdade, de uma universidade, e disse: eu vou me formar aqui. Eu vou ser um advogado. E eu vou ser um bom advogado. E aí, claro, caiu do céu, entrou na cabeça dele e ele se formou? Não. Teve um trajeto, teve uma caminhada até ele chegar aonde chegou. E graças a Deus, hoje ele tem um baita do escritório no centro da cidade, tem um exemplo de superação muito bem, um baita de um advogado, e materialmente falando conquistou. Aí eu não preciso nem mencionar aqui o que ele conquistou, só de você ver o escritório dele, que é o andar inteiro de um prédio no centro aqui do Rio de Janeiro, você já vai ver que ele venceu. Mas venceu por quê, amiga? Por quê, amigo? Porque ele tinha um propósito. Então tenha um propósito definido. Se for possível, eu sei que no início vai ser difícil, vai ser chato, é chato, mas é necessário. Sabe aquele remédio que mãe dava? Hein, mãe? Vou falar com minha mãe aqui. Minha mãe Lúcia está aí assistindo aí a nossa live. Lembra? Sabe aquele remédio, mãe, que você dava? Aquele, como é que chama, amor? Biotônico Fontoura.
Fabiana está aqui. Fabiana falou que tinha outro ruim que a mãe dava. Como era o nome, amor? Aquele outro que a mãe dava? Que você dizia? Aquele remédio? Biotônico. O biotônico e o outro? Emoção de Scott. Emoção de Scott. Muita emoção de Scott, né? Era ruim, mas resolvia. Então é assim. Tem coisa que não mas é necessário. Então, para terminar aqui a nossa transmissão, que você deve ter seus afazeres aí, né? Começa a escrever no papel. O que eu quero financeiramente? Coisas assim. Não vai logo para 1 milhão, não. Não, eu quero ter 1 milhão, não. Não. Se você já está no meio do caminho, beleza. Mas se não, começa com 10 mil ou 5 mil. Bota um patamar assim alcançável. Depois que você chegar lá, aí você pula para o outro. É como não ter um carro e já querer uma BMW. Então começa de repente com um carrinho menor. Não, só quero se for o grandão. Tem uma escada aí para você subir, tá? E quem tenta subir do primeiro para o quinto vai se arrebentar. Então sobe um por um devagar para você chegar lá, tá? Então escreve. O que eu quero financeiramente? Escreve. O que eu quero conjugalmente? Eu não falei para quem estava sozinho, né? Escreve como você quer a pessoa. Escreve. Escreve como você quer a sua saúde. Você quer estar doente ou você não quer? Você quer ter um corpo assim, assado, mais magro, ou mais cheio, ou mais fino, ou mais... Enfim, escreve num papel. De repente você não sabe um caminho. Mas quando você tem um endereço, aquilo chega lá. Por exemplo, tem gente aqui me assistindo, como eu falei, de Manaus, de Minas, até de outros países. Mas, por exemplo, se eu quiser mandar essa garrafa d'água aqui para ela, eu fechar aqui a garrafa direitinho, e eu quiser mandar para ela pode estar lá na Rússia, ela pode estar lá no Japão, ela pode estar lá dentro de Manaus, lá em Tabatinga. Alô, pessoal de Tabatinga, é longe pra caramba, Tabatinga, é divisa com a Colômbia. Mas se eu quiser mandar essa garrafa lá para ela, eu mando, não mando? Mas eu vou precisar de quê? De um endereço. Eu posso nunca ter ido ao lugar que ela mora. Ela pode morar lá na roça, lá no interiorzão. Mas se ela me der um endereço, essa água chega. Então, o mais importante não é a água. Deixa eu botar a tampinha de volta. Não é a água, mas é o endereço. Então, aprenda a escrever aonde eu quero chegar. Qual o endereço? O endereço é aonde você quer chegar. E você vai chegar. Porque se eu tenho um endereço, como você chega no endereço? Eu posso botar essa água no correio. Certo? Mas e se eu quero chegar lá? Eu não tenho um carro. Meu amigo, eu vou buscar informações aqui. Eu vou perguntar ali para o rapaz da esquina do posto de gasolina, vem cá, qual o ônibus que passa em tal lugar? Ou como é que eu faço aqui na rodoviária para chegar lá em Uberaba, lá no interior de Minas Gerais? Como é que eu faço para chegar lá? O rapaz vai me dizer, aquele ônibus ali passa lá. Então tenha um endereço, seja para a vida financeira, seja para a vida amorosa, seja para a vida espiritual, como eu falei aqui no início, seja para qualquer área da sua vida. Anote isso aí num papel, passe a fazer isso. No início vai ser chato, mas depois você pega a prática e vai embora. Anota, porque depois você vai começar a dar testemunho disso. Tenho certeza disso, tá bom? Anota o dia de hoje aí, anota o dia de hoje. Hoje é 15 de março, 9h30 da noite, a gente está terminando a nossa live. Você já ouviu a história do Walt Disney, né? Se não ouviu, depois dá uma pesquisada aí no Google, você vai conhecer bem a história dele. De repente, para você conhecer tanta história, mas uma coisa que ficou marcada para mim foi a entrevista não do Walt Disney, mas da esposa dele. Que quando o Walt Disney
a Disney foi inaugurada, ele já tinha morrido. E aí perguntaram para ela, né? Poxa, estamos inaugurando aqui o parque da Disney. Pena que o seu marido não está aqui para ver tudo isso. E ela disse para o repórter, você está enganado. Ele já tinha visto isso aqui há muito tempo, só que aqui, ó, na mente dele. Deu para entender? Anota aí. Aí você começa a visualizar aquilo. Você começa a fechar os olhos e pensar, poxa, materialmente eu quero isso, espiritualmente eu quero aquilo, conjugalmente eu quero isso. Poxa, eu quero uma pessoa, eu estou solteiro, quero uma pessoa assim do meu lado. Você começa a imaginar. Daqui a pouco, o pensamento atrai. Aí, meu amigo, vai embora. Tá bom? Deu para ajudar? Então, essa é a nossa intenção. Para finalizar aqui, já me estendi demais, era 15 minutos só, já estamos com 30. Para finalizar, quando você muda de emprego, você aí que está me acompanhando, você trabalhava na loja A, foi para a loja B, muda alguma coisa na sua pessoa? Você estava na loja A, foi para a loja B? Então isso não muda para ninguém. Pare de ficar preocupado com essas coisas e foca no principal, tá bom? Anota tudo aí direitinho e não se esqueça que o alvo principal da nossa vida é a nossa salvação. Essa aí, meu amigo, ninguém pode tirar, jamais você pode perder, tá? Independente aqui dos ex-obreiros que estão me acompanhando, dos ex-pastores, se você é da fé ou não é, não importa. Lute pelo mais importante, estar em paz consigo mesmo, com a sua consciência e acima de tudo com Deus. Tá bom? Se vocês quiserem, me manda aí depois, que aí segunda-feira que vem, a gente faz outra live aqui, 9 horas. Me diz aí, eu quero saber se o horário ficou bom, se a transmissão ficou legal, se a luz está boa. Me fala tudo aí e a gente procura melhorar. Tá bom? Um abração para vocês, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!